Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e nessa aula de hoje vamos tratar dos sujeitos das obrigações tributárias. A obrigação tributária é resultante do fato gerador e são elementos formadores desta relação os seus sujeitos, que são respectivamente o sujeito ativo e o sujeito passivo da obrigação. O Código Tributário Nacional define em seu artigo 119 que o sujeito ativo ocupa o lado de credor da relação tributária, sendo representado pelas pessoas jurídicas de direito público competentes para exigir o tributo. Temos dois tipos de sujeitos ativos. O direto, integrado pelas entidades tributantes que detêm o poder de legislar em matéria tributária, que são a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios. Já os sujeitos indiretos, que são as entidades parafiscais que detêm o poder arrecadatório e fiscalizatório, como é o caso dos conselhos profissionais, tais como a OAB e o CRM. O sujeito passivo, por sua vez, ocupa o polo passivo da relação jurídico-tributária. É o devedor, responsável pelo cumprimento das obrigações tributárias. E existem dois tipos de sujeitos passivos. O primeiro deles é o direto, que é o contribuinte, que possui relação pessoal e direta com o fato gerador. Já o sujeito passivo indireto é o responsável, na condição de terceiro, escolhido por lei para o pagamento do tributo, sem que tenha relação com o fato gerador. É o caso do substituto tributário em uma operação tributada pelo regime de substituição tributária, como é o caso da fábrica de veículos. Outros conceitos importantes que também devemos conhecer são os seguintes: solidariedade, contribuinte, responsável tributário, substituto tributário, sucessores e terceiros. Vamos analisar agora cada um deles. A solidariedade nas obrigações tributárias ocorre quando há uma pluralidade de credores ou devedores vinculados a uma obrigação, originada de previsão legal ou pela simples vontade das partes. Ou seja, no direito tributário, a solidariedade ocorre apenas no polo passivo da relação. Destacamos ainda que o Código Tributário Nacional afastou a existência do benefício de ordem no âmbito da solidariedade, de modo que todos os devedores tributários responderão pela integralidade da obrigação sem ordem de sujeição patrimonial. Um exemplo da aplicação da solidariedade tributária que podemos citar é o contribuinte substituído, nos casos em que o contribuinte substituto deixa de recolher o valor devido ao Estado. Ou seja, nesse caso, o Estado pode exercer a cobrança junto ao devedor solidário. Em relação ao polo passivo da relação tributária, podemos ter duas figuras distintas, o contribuinte ou o responsável tributário. Considera como contribuinte o sujeito que tem a relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador. Seria assim o agente praticante da hipótese de incidência do tributo no mundo real. Um exemplo, temos o proprietário do imóvel para fins de IPTU. Já o responsável tributário, por sua vez, é o sujeito passivo que, não revestido da condição de contribuinte, tem a obrigação de recolher tributos decorrente de expressa disposição legal. Como exemplo, podemos citar o empregador, que é responsável tributário pela retenção na fonte do imposto de renda devido pelo seu empregado. Assim, desde a ocorrência do fato gerador, a sujeição passiva recai sobre uma pessoa diferente daquela que possui relação pessoal e direta com a situação descrita em lei como fato gerador do tributo. Um exemplo de substituto tributário é o empregador, ao reter e recolher o imposto de renda dos seus empregados. O substituto tributário é o terceiro que a lei obriga a apurar o montante devido e cumprir a obrigação de pagamento do tributo em lugar do contribuinte. A responsabilidade tributária dos sucessores é disciplinada pelo artigo 129 a 133 do CTN e se aplica a todos os créditos relativos às obrigações surgidas até a sucessão, ainda que constituídos posteriormente. Por fim, temos a responsabilidade tributária de terceiros, estabelecidas pelo artigo 134 e 135 do CTN. Terceiros são aqueles que não são nem os próprios contribuintes, nem os seus sucessores. Assim, os terceiros são os pais, tutores e curadores, os administradores de bens de terceiros, o inventariante, o síndico e o comissário, os tabeliães, os escrivães e demais serventuários de ofícios e os sócios das sociedades de pessoas.
Esses terceiros têm deveres próprios de boa administração ou de fiscalização, cujo cumprimento é capaz de assegurar o pagamento dos tributos devidos por seus representados ou pelas pessoas que praticaram os atos perante eles. Caso descumpram seus deveres, os terceiros passam a garantir o crédito tributário com seus próprios bens. E é com essa observação que encerramos a nossa aula de hoje. Aproveite para consultar o material didático disponibilizado em sua área do aluno. Lá os temas abordados nesta aula serão tratados com a maior riqueza de detalhes. Até o nosso próximo encontro.